Olá pessoal, sou o professor William. Vamos aí para a nossa última aula falando sobre essa bateria de problemas aí, tá? Essas resoluções desses problemas aí de arranjo, combinação e permutação. Essa aula aqui, né, ela é muito trabalhada nos últimos exercícios. E esses exercícios eles são muito, digamos que é para aquelas pessoas que gostam mesmo da matemática, né, e entendem e querem entender como funciona essa questão de notação fatorial, né? Então, assim, são problemas que temos que demonstrar coisas, né? E não interpretar situações, problemas, igual a gente estava fazendo, para aplicar o que a gente aprendeu de ferramentas de análise combinatória, esses métodos de contagem. Aqui não, aqui a gente vai ter que provar algumas estruturas e propriedades matemáticas interessantes que acontecem com essa linguagem fatorial, tá? Então, assim, é um vídeo mais para a galera que gosta mesmo aí da parte de matemática e entendendo a estrutura que está por trás aí, tá? Então, vamos lá. O problema 67 ele diz assim, ó, mostre que a soma, né, desses fatoriais é diferente, tá? Não existe a soma, é isso que esse item A está dizendo. Você não pode considerar a soma de fatoriais, não pode considerar a diferença, ou seja, a subtração de fatoriais, e nem o produto de fatoriais. Isso aí não faz sentido. Isso assim é claro, né? Acho que dá para notar que isso é evidente que isso aqui é verdade. Mas você tem que provar, né? Como um bom matemático, você tem que provar essas coisas. Então, como que a gente faria essa prova? Faria assim, ó. Item A. Supondo por absurdo, tá? Por absurdo é sempre uma coisa que a gente usa muito para provar essas coisas, tá? A gente supõe por absurdo o contrário do que a gente quer provar. Então, assim, vamos supor por absurdo que essa igualdade é verdadeira, tá? Vamos supor que é verdadeira. Então temos que, aí você começa a trabalhar, ó. Bom, eu desenvolvi o 7 fatorial e parei no 5 aqui, desse lado. E aqui eu desenvolvi o 12 fatorial até o 5, tá bom? Beleza. Aí você percebe que esse 5 fatorial e esse são fator comum em evidência, né? Que é uma operação aí que a gente usa, né? Nessas continhas aqui. E aí você coloca o fator comum em evidência e escreve essa soma em um produto. Ó, transformei num produto. Bacana. E aqui eu coloquei mais para cá, né, para você perceber o corte, tá? Eu coloquei esse 5 aqui na frente do 12. Isso aqui eu estou usando a propriedade associativa da multiplicação. Eu posso trocar os fatores de lugar que não vai alterar, tá? Bom, então aí eu criei esses dois fatores. E aí você percebe que esse 5 com esse pode ser cancelado, né? Uma vez que eu posso passar para cá dividindo. Então, posso simplificar. E a gente chega no absurdo. A gente chega que 1 mais 3, que é 43, é igual a esse produto aqui. E isso com certeza é mentira, né? Então, assim, se a gente partiu que isso aqui é verdade e chegou no absurdo, significa que isso aqui é mentira, isso é falso. Bom, mas se isso é falso, então o contrário disso é verdadeiro. Ou seja, é diferente. Então a gente acabou de provar que isso é diferente, tá? Essa soma de 5 fatorial mais 7 fatorial. É dessa forma que a gente faz. Então, seria interessante que você parasse agora e tentasse fazer o B e o C também, usando esse artifício, tá? Ok, vamos ao B. 8 fatorial menos 3 fatorial igual não, diferente de 5 fatorial. A gente vai provar isso. Então, de novo, supondo por absurdo que 8 fatorial menos 3 fatorial é igual a 5 fatorial, a gente vai supor isso aí. Então, a gente começa a desenvolver, para ver se isso realmente vai dar igual lá no final. Então, 8 fatorial, o que, que eu fiz aqui? Eu somei de cada lado, tá? É uma propriedade de igualdade, né? Em uma igualdade eu posso somar coisas dos dois lados que eu vou manter o equilíbrio dela. Então eu somei aqui 3 fatorial desse lado, somei menos 3 fatorial aqui, somei menos 3 fatorial desse lado. Por que, que eu fiz isso, né? Porque aí eu consigo cancelar esse cara aqui com esse. Isso vai dar zero, tá? Alguns conhecem como simplesmente você pegar o 3 e passar para o outro lado subtraindo, tá? Mas na verdade é isso que a gente faz.
matematicamente. Bom, aí eu desenvolvi o que, né? Eu desenvolvi esse 5 e parei no 3 fatorial. Aí eu consigo perceber aqui um fator comum em evidência, que é o 3 fatorial. Já coloquei ele fora aqui. Bacana. E desenvolvi esse 8 fatorial até o 3 fatorial. E coloquei de novo aqui ele aqui no fundo separadinho. Ó. Aí você consegue enxergar o corte, né? A simplificação. Ó. Esse vai embora com esse. Bacana. E aí 20 menos 1 dá 19. E a gente chegou que 19 é igual a esse produto. E isso é claramente um absurdo. Então, se a gente partiu dessa hipótese e chegou no absurdo, então a nossa hipótese é furada e isso daí é falso. Então, mas se isso aqui é falso, então o contrário disso é verdadeiro. Ou seja, é diferente. Então você acaba de provar que essa subtração aí é diferente e não igual. Ok? Maravilha. E agora, de novo, no item C, a gente supõe por absurdo que existe uma igualdade aqui e não uma diferença. Tá? E aí você trabalha essa igualdade, ó. Esse 10, eu desenvolvi o 10 aqui até chegar no 5 fatorial. E aí você enxerga o corte, né? Você pode simplificar. Você vai dividir, passar dividindo. Ou dividir de ambos os lados por 5 fatorial, se você quiser pensar assim também. Tá? E aí você vai chegar que 2 é igual a esse produto aqui. Então, partindo dessa hipótese de igualdade aqui, a gente chega no absurdo. Então, a gente pode concluir que essa hipótese que a gente tomou aqui é falsa. E então, o contrário dela, ou seja, a negação dessa aqui, é a verdadeira. Ou seja, é diferente e não igual. Tá? Então, provamos aí. Bom, aqui, obter M sabendo que. Aí tem aqui arranjo de M elementos tomados 3 a 3, dividido pelo arranjo de M elementos tomados 2 a 2. Essa divisão tem como resultado 4. Né? O 4 é o quociente dessa divisão. Bom, aí é tranquilo, porque você tem que perceber que o arranjo é um número. Tá? Sempre que você faz o arranjo, o resultado final é um número. E esse número é um inteiro natural. Ou um inteiro positivo. Ou se você pode chamar de natural também. Tá? Então, assim, você vai desenvolver isso aqui e chegar numa equação onde a variável é m, né? A incógnita, na verdade, é m, e você vai descobrir o valor de m. Quantos elementos, né, tem esse arranjo aí para isso acontecer, para isso ser igual a 4. Bom, então vamos à resolução. Bom, multiplicando ambos os lados por arranjo de m elementos tomados 2 a 2, temos... Veja, eu multipliquei aqui esse lado por esse cara. Se eu multipliquei, então eu posso já cancelar esse cara aqui. Eu vou cortar esse com o número que eu multipliquei. Tá? E aí eu multiplico o outro lado também. Então fiquei dessa forma. Arranjo de m tomado 3 a 3 é igual a 4 vezes o arranjo de m vezes m elementos tomados 2 a 2. Em outras palavras, eu peguei esse cara que estava dividindo e passei para o outro lado multiplicando. Tá? Em outras palavras, foi isso que foi feito. Bom, arranjo a gente sabe que é dado por essa razão, né? Ou fração, se você quiser chamar assim. E aqui também é a mesma coisa. É só abrir o arranjo na expressão que a gente sabe que ele representa, ou que é representado. E aí você percebe que esse m fatorial com esse m fatorial, ele pode ser simplificado, uma vez que eu posso pegar esse cara que está multiplicando aqui e passar dividindo ele aqui embaixo. E aí eu posso cancelar esse que dividi por esse. Então eu posso cancelar essas coisas. Cancelei. Então aqui ficou 1, aqui também ficou 1. Ó, ficou 1. Aqui vai ficar 1, mas é 4 vezes 1. Né? Multiplicação de um número inteiro por uma fração. Você pega o número e multiplica pelo numerador. Então vai dar 4 aqui em cima. Beleza. Aí eu desenvolvi esse m menos 2 fatorial. M menos 2 fatorial, ele pode ser escrito como sendo m menos 2 vezes m menos 3. Você sempre vai tirando uma unidade, né? A ideia da notação de fatorial é um produto de alguma coisa que vai sempre perdendo uma unidade e gerando outros fatores. Então, m menos 2 é maior do que m menos 1. A diferença é uma unidade.
tá? Por mais que você não saiba o valor de m. E aí você percebe que esse m-3 fatorial ele pode ser cancelado com esse. Uma vez que eu posso pegar esse cara que está, por exemplo, dividindo e passar para o outro lado multiplicando. Então ele vai ficar aqui em cima. Aí eu poderia cancelar aqui, ó, simplificar isso com esse, que ia dar 1. Tá? Então eu posso fazer a simplificação direta aqui. Bom, aqui vai ficar 1 sobre 1, que dá 1. E aqui vai ficar 4 sobre m-2. Bom, esse cara está dividindo aqui, passo para o outro lado multiplicando. Ó, multiplicar 1 vai ser ele mesmo. E aí a gente chega na equação do primeiro grau, né? m-2 é igual a 4. Esse 2 que está subtraindo passa somando. Então 4 mais 2, 6. Então o m só pode ser 6 aqui, tá? E aí, lógico, isso aqui está errado. Um erro de digitação. Acho que eu copiei do outro problema e ficou um 7 aqui. Mas esse conjunto de solução aí é o 6, tá? Coloca 6, não 7. Tá errado isso aí. Tudo bem? Mas a resolução tá perfeita aqui, ó. Perfeita. Então vamos resolver o próximo, que é, de novo, uma igualdade, é uma equação usando o conceito de arranjo, tá? O arranjo de m elementos tomado 3 a 3 é igual a 30 vezes o número de elementos, tá? É isso que está sendo falado aqui. Resolvendo isso aí é tranquilo, tá? Super tranquilo, ó. Coloquei aqui tudo, tentando colocar os iguais sempre um debaixo do outro. Mas não ficou tão legal assim, mas dá pra falar aqui o que aconteceu, tá? Bom, peguei o arranjo aqui de m elementos somado 3 a 3, né? Foi aqui essa primeira igualdade é apresentada. Esse arranjo de m elementos somado 3 a 3 é dado por essa expressão e é igual a 30 vezes m. Bacana. Bom, o que eu fiz aqui? Eu desenvolvi o m fatorial, tá? Eu desenvolvi esse m fatorial até chegar em m-3, ó. M fatorial vezes m-1 fatorial vezes m-2 fatorial vezes m-3 fatorial, tá? Então, assim, você vai sempre diminuindo uma unidade e vai criando novos fatores. Esse é o conceito de fatorial. E aí você percebe o seguinte, esse m que está multiplicando aqui, ele pode ser simplificado com esse m aqui do outro lado. Uma vez que você podia pegar esse cara que está multiplicando, passar dividindo aqui, e aí você poderia simplificar. Então já pode fazer isso direto. Esse m-3 fatorial é exatamente igual esse que aparece aqui, ó. Tá? Isso aqui é um produto, né? Então eu posso fazer essa simplificação tranquilo. E o resultado que sobra aqui é o produto desses dois parênteses aqui, igual a 30. Então assim, eu já fiz esse produto aqui, cheguei em m ao quadrado menos 3 mais 2. Peguei esse 30 que está somando desse lado, passei para o lado de cá subtraindo. Do outro lado ficou um zero. Tá? É resolver a equação, basicamente isso. E isso aqui é menos 30 mais 2 dá menos 28. Então eu caí na equação de segundo grau. Como que resolve uma equação de segundo grau? Usando a fórmula quadrática, tá? Não vou usar o termo Bhaskara, porque Bhaskara não tem nada a ver com isso. Né? Lógico, ele ajudou no tempo dele a construir o raciocínio para chegar nessa equação. Mas ele não foi o criador dessa equação. Tá? Não foi. Isso aqui é a fórmula de resolução da equação quadrática. Bom, e aí a gente sabe, né, que é menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. O b é menos 3, está aqui, então é menos 3, mais ou menos a raiz do delta. O delta é o que fica aqui dentro. A gente sabe que o delta é b ao quadrado, menos 4 vezes o a, que no caso aqui é 1, vezes o c, que no caso aqui é menos 28. Então já está aqui dentro, ó, tá? Todas essas informações. E aí dividido por 2a, né? 2 vezes o a é 1. Bacana. Bom, aqui menos com menos dá mais ou menos está aqui. E aqui dentro a gente vai desenvolver. Menos 3 ao quadrado é 9. Menos com menos no produto dá mais. 4 vezes 28, isso dá 112. 112 mais 9 dá 121. Então, o radicando dessa raiz quadrada aqui é 121. A raiz de 121 é 11. Opa,
Tá o 11 aqui. Tá? Então aí você consegue declarar que as raízes ou soluções dessa equação na variável m, a primeira solução é 7, né? Você pode olhar, por exemplo, o sinal de mais. 3 mais 11 dá 14, dividido por 2, 7. E aí depois você olha para o sinal de menos, né? Vai estar 3 menos 11. 3 menos 11 vai dar menos 8. Menos 8 dividido por 2, menos 4. Então a segunda solução seria o menos 4. Como a gente sabe que m tem que ser um número positivo, né? Porque isso aqui é um arranjo. É o número de elemento de um conjunto. Não tem um conjunto com menos 2 elementos. Não faz sentido. Então m é um número positivo. Então a gente descarta essa solução aqui, essa segunda solução negativa. Então só usa a solução positiva, que é o 7. Então o conjunto solução, o conjunto S aqui, é apenas o número 7. Então deve ter sido esse 7 aqui que eu me enganei lá na digitação da outra solução, tá? A outra era 6. Bom, é assim que resolve, tá? Normalmente, quando o probleminha quer um pouquinho mais de cálculo de você, usando esse conceito de arranjo e igualdade, a gente cai na equação de segundo grau. Só para trabalhar mais conceitos, né? Tanto de equação de segundo grau quanto conceito de arranjo, tá? Só para você trabalhar as propriedades mesmo. Bom, aí tem o problema aqui 71, tá? Eu já coloquei até a resolução do lado. Obter m na equação m mais 2 fatorial igual a 72 vezes m fatorial. Bom, então, desenvolvendo m mais 2 vezes m mais 1 vezes m fatorial, eu desenvolvi esse cara aqui, ó, até chegar em m fatorial. Por quê? Porque eu tenho um m fatorial do outro lado, então eu posso cancelar, uma vez que esse cara pode passar dividindo. E aí eu chego nesse produto, ó, fiz o produto desses dois binômios, né, que são expressões algébricas aí, ou polinômios de dois termos. Multipliquei isso aqui, cheguei nesse resultado. E o 72 sobrou do outro lado. Passei o 72 para cá, subtraindo. Então vai ficar menos 70, uma vez que tem mais 2 aqui. Cheguei numa equação do segundo grau. O A é 1, o B é mais 3 e o C é menos 70. Então, menos mais 3, então vai ficar menos 3 aqui. Mais ou menos a raiz do delta. O delta é b ao quadrado, ou seja, 3 ao quadrado. Menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o B, que é vezes o C, que é menos 70. Tá? Isso dividido por 2 vezes o A. Bacana, aí você é só calcular isso aqui, vai dar 9. Menos com menos dá mais. 4 vezes 70 dá 280. Somado com 9, né? Porque aqui é menos, então vou somar. Dá 289. A raiz quadrada disso é 17. Tá? Então vai ficar menos 3 mais ou menos 17 sobre 2. A primeira solução, você pode usar o sinal de mais, por exemplo. Menos 3 mais 17, isso vai dar 14. Dividido por 2 dá 7. Tá? Menos 3 menos 17 dá menos 20. Menos 20 dividido por 2, menos 10. Segunda solução é menos 10. A gente sabe que m não pode ser um número negativo, né? Não pode ser um número negativo. Então essa segunda solução é descartada. Então o conjunto de solução é apenas o número 7 também. Tá? Bem tranquilo isso aí. É mais calculeira mesmo, só para você trabalhar as propriedades. Bom, aqui 72, prove, né? Ó, prove que para qualquer n, isso aqui é sinal de qualquer, tá? Para qualquer n natural, ou seja, para qualquer número natural, tal que n é sempre maior ou igual a 2, importante isso, né? N não pode valer 1, por exemplo, apesar de 1 ser natural. Então a restrição é que ele seja maior ou igual a 2. Essa equação vale. N fatorial menos n menos 2 fatorial, ele vai ser o produto desse polinômio aqui de segundo grau por esse fatorial de n menos 2. Aí vamos provar se isso é verdade, né? Vamos provar se isso é verdade. Então,
trazendo a resolução. Como que a gente prova isso? Deixa esse cara quietinho aqui, ó. Tá? Poderia ser ao contrário também. Você podia deixar esse aqui quieto e trabalhar esse lado, né? Fazendo a multiplicação aqui. Mas o que eu fiz? Eu deixei esse lado aqui direito quieto. E aí eu trabalhei esse conceito do lado esquerdo. No final, você tem que chegar na mesma coisa. Isso aqui tem que ser igual, tanto de um lado quanto do outro. E aí você prova que é verdade, os dois são iguais. Essa igualdade vale. Tá? Então, o que eu fiz aqui? Ó? O n fatorial, eu abri ele. Tá? N vezes n menos 1 vezes n menos 2 fatorial. Eu parei aqui. Por que parar aqui? Porque eu percebo que n menos 2 fatorial ele vai aparecer como fator comum nessas duas parcelas. Ó, aqui, que é esse, e esse aqui é o desenvolvimento do esse. Bom, então se isso aqui é fator comum em evidência, eu posso colocar ele em evidência e transformar isso em um produto, né? Essa subtração em um produto. Então esse cara aqui é o evidência, então vai ficar n menos 1, menos 1. Esse menos 1 aqui é exatamente o 1 que saiu daqui, ó. Tá? Perceba que se eu aplicar a propriedade distributiva, esse fatorial vezes 1, eu volto para cá. Esse fatorial vezes esse produto aqui, eu volto a estar aqui. Então significa que essa parte de cima é exatamente igual a essa parte de baixo, pelo critério do fator comum em evidência. Tá? Ok, bom, aí é tranquilo. Você pega n vezes n dá n ao quadrado. N vezes menos 1 dá menos n. E aí menos 1. Tá? Daí você chega nisso e chega nesse produto, que é exatamente o que está do outro lado. Então você prova que isso é verdade. Tá? Beleza. Esse quadradinho aqui é um sinal de prova. Tá? Quando você prova alguma coisa, você põe um quadradinho. Só isso. Bom, problema 73. Né? Isso aqui eu quero que você preste atenção muito nisso aqui, ó. Tá? Porque a gente vai usar esse resultado depois para provar outra coisa em outro exercício. Tá? Essa diferença é igual a essa fração. Tá? O que a gente vai usar depois é que essa fração é igual a essa diferença. No próximo exercício. Bom, a resolução desse item A é da seguinte forma. Você teria que notar que 1 sobre n fatorial é equivalente a essa fração aqui, ó. N mais 1 fatorial sobre n fatorial sobre n mais 1 fatorial. Se você fazer essa divisão de fração, você vai chegar exatamente nisso. Você vai ver que é equivalente essas duas. Tá? Bom, aí você substitui essa fração aqui mais feinha no lugar dessa. Ó, substituiu aqui. Aí o que você percebe, né? Você percebe, eu vou deixar esse cara aqui igual, tá? Sempre não vou mexer nele. Ó, aí no final, depois que eu desenvolver isso aqui, eu vou ter que chegar em duas coisas iguais lá no final, para provar que isso é igual. Isso é uma demonstração direta. Bom, aí você percebe que esses denominadores são iguais, então você pode pegar essa diferença de frações e escrever apenas com um denominador e subtrair os numeradores. Foi isso que eu fiz aqui embaixo, ó, já. Mantive apenas um denominador, n mais 1 fatorial, e você subtrai essas duas coisas aqui. Só que eu fiz uma coisa a mais já, tá? Esse número 1, eu coloquei como n fatorial dividido por n fatorial. Isso é 1 também. Só que, né, arrumadinho já pra gente perceber o seguinte, que esse n fatorial aqui e esse n fatorial são denominadores iguais. Então essa subtração de frações aqui em cima, você mantém os denominadores e soma os numeradores. Soma não, né? Subtrai. Tá? Então foi isso que eu fiz aqui de novo. Ó. N fatorial ficou aqui. E aí você subtrai esses caras. Tá? Subtrai. N mais 1. Na verdade, N mais 1 fatorial, eu abri ainda. Ó. N mais 1 fatorial vezes N fatorial. Ó. Tá? Você abriu, teve que abrir aqui. Tá? E aí você percebe que existe um fator comum em evidência. O N fatorial e o N fatorial aqui. O que você faz? Você põe ele em evidência, lógico. Tá? Então, colocando ele em evidência, você vai ver que você pode cancelar ele com esse denominador aqui, ó, de cima. Esse aqui, ó. Cancelei. O que sobrou? Sobrou n mais 1 menos 1.
esses caras são simétricos ou opostos, então dá zero. Então, na verdade, aqui em cima só sobrou o quê? Só sobrou esse n. O resto foi tudo cancelado. Então, o que você ficou? Você ficou com n sobre n mais 1 fatorial, que é exatamente a demonstração. Você chega numa igualdade. Então, você prova que no final essas duas coisas são iguais, só estão escritas de forma diferente. Tá? Mas essa informação é muito importante para a gente provar depois outra coisa. Bom, o item B. Prove que m fatorial ao quadrado é igual a essa expressão. O que eu fiz? Eu deixei o m fatorial quieto e trabalhei esse lado direito para chegar no m fatorial ao quadrado. Tá? Então, vamos trabalhar aqui. Ó. Aqui eu só reescrevi. Né? Acho que não precisava fazer isso, mas eu reescrevi em branco aqui. E aí você percebe o seguinte, ó. Perceba que se você abrir esse m mais 1 fatorial, ó, m mais 1 fatorial vezes m, tá? Porque eu subtraí uma unidade, então aqui vai perder, né? Vai ficar m só. E, de novo, m menos 1 fatorial. E para exatamente aqui. No momento em que você faz isso, né? E você também pega esse m fatorial e abre ele também, ó. M fatorial é igual a m vezes m menos 1 fatorial. Você chega que esse cara aqui, ele é exatamente igual a esse. Então, existe um fator comum em evidência aqui. Tá? Aqui eu só repeti, ó, esses dois. Tá? Então, eu coloco ele em evidência. Então, essa subtração aqui vai virar um produto. Então, esse cara veio para cá em evidência. Então, ficou o quê? Ficou m mais 1 menos 1. Perceba que se eu pegar esse cara que está em azul e multiplicar por 1, eu volto para aqui. Se eu pegar esse cara e multiplicar por m mais 1 aqui, esse parênteses, eu volto para cá. Então, essa subtração de cima é igual a esse produto aqui embaixo. Perfeito. Então, esse mais 1 aqui com esse menos 1, eu posso cortar. Então, o que sobra é m. Esse m aqui, que está em branco. Esse m vezes m menos 1 fatorial, você pode regredir ele, tá, a esse formato aqui, ó, de novo. Tá? Então, foi isso que eu fiz. Ó. Ficou m fatorial. Tá? Ao invés de desenvolver, você faz a operação inversa. Você volta para a posição inicial. Ok, fiz isso aqui. E veja, esse cara eu não mexi nele ainda, só estou copiando do lado. Ok, daí isso aqui é um produto, então posso tirar esses colchetes aqui, não vai alterar. E aí eu troco de posição os fatores, porque a ordem dos fatores não altera o produto. Então esse m posso colocar do lado desse cara. E aí você percebe que isso aqui nada mais, nada menos do que é m fatorial, desenvolvido uma vez aí. E aí m fatorial vezes m fatorial, qualquer coisa vezes ela mesma, é ela elevada ao quadrado. Tá? Então a gente prova aí que essas duas coisas são equivalentes ou iguais. Beleza? Maravilha. Problema 75, esse aqui, ó. Pegue esse produto e exprima ou escreva em fatoriais, tá? E o B também aqui, esse produto também em fatoriais. O primeiro é tranquilo, tá? Então vamos... Na verdade o primeiro é o mais difícil, o segundo é que é tranquilo. Vamos ver como que faz isso? Bom, a resolução. Primeiro a gente tem que observar duas coisas para depois provar isso. A primeira coisa é que esse produto, ó, 1 vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5, vezes 6, tá? Basicamente o produto dos números naturais a gente pode escrever como sendo 2n fatorial. Tá? 2n fatorial, veja. 2n, 2n menos 1, 2n menos 2, 2n menos 3, 2n menos 4, até chegar no 1. Então isso quer dizer que esse produto como um todo, ele poderia ser expresso na notação de fatorial dessa forma, 2n fatorial. Beleza, guarda essa informação. Aí agora você vem com os números pares, ó, 2, 4, 6, 2n, até 2n, tá? Eu já estou contando aqui até o final. 2n. Beleza, daí você percebe o seguinte, perceba que esses caras aqui podem ser reescritos dessa forma. 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3, tá?
até 2 vezes n. E aí, como a gente tem a propriedade associativa da multiplicação, você pode trocar a ordem desses fatores, deixando, né? Resolução. Então, a gente tem que supor primeiro esses dois produtos, tá? Para poder provar isso daqui, tá? Interessante isso aqui. Você tinha que entender primeiro esses dois produtos para enxergar a demonstração disso. Bom, você tem que pegar, ó, basicamente os números naturais, tá? 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4, sem o zero, claro, senão ia anular tudo. E perceber que o produto desses caras, ele pode ser representado como 2n fatorial. Veja, 2n, aí perde uma unidade, vezes 2n menos 1. O próximo seria 2n menos 2, 2n menos 3, 2n menos 4, até chegar no 1. Então, esse produto aqui, né, ele pode ser representado por 2n fatorial, por essa notação fatorial. Tá, então esse é um produto que você tinha que perceber, né, para poder demonstrar isso. E a próxima seria o seguinte, você perceber que os números pares, né, sem o zero, senão ia zerar de novo, ele pode ser reescrito dessa forma, 2 vezes 4 vezes 6, né, até 2n. E aí você pode usar a propriedade associativa, né, da multiplicação e abrir desse formato aqui, ó. 2 vezes 1 é o próprio 2 lá, 2 vezes 2 é o 4, 2 vezes 3 é o 6, tá? E usando a propriedade associativa, você vai pegar todos os números 2 que aparecem aqui na frente, ó, 2, 2 aqui, todos os números 2 e colocar ele de um lado. Eu coloquei até em parênteses aqui para você perceber que eu separei todos os dois. E os fatores que estão aparecendo aqui, ó, o 1, o 2, o 3, né, os números naturais, basicamente, você coloca ele aqui à esquerda, entre outro parênteses, tá? Em outro parênteses. E você pode fazer isso, né? Porque a ordem dos fatores não altera o produto. Então é a mesma coisa ainda. Só que aí você percebe um padrão. Quantos números 2 tem aqui, né? Quantos fatores 2? Bom, tá sendo contado aqui já, né? Ó. 2 vezes 1, então aqui é o primeiro, aqui é o segundo, aqui é o terceiro, o quarto, quinto, sexto, até o n. Então quantos 2 tem? Tem n. n2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, n vezes aqui. Ok, e aqui? Bom, aqui tem n também, vai de 1 até n, então tem n fatores aqui também. Só que esse primeiro parênteses aqui, ó, organizado, você percebe que se tem n números 2 multiplicando por ele mesmo, então isso aqui é uma potência de 2 elevado a n. E esse cara aqui, ele é n fatorial, perceba, n menos 1, n menos 2, n menos 3, até chegar no 1. Então isso aqui dá para ser expresso como n fatorial. Ou seja, esse produto aqui dos números pares, ele pode ser reescrito como 2 elevado a n vezes n fatorial, por essa expressão aqui. Ok? Bacana. Professores, entendi isso aqui, entendi. Bom, agora você vai ter que entender, para a gente provar isso aqui, o quê? Ó, observe que o produto dado é exatamente o quociente, esse cara aqui, ó, é o quociente, ou seja, o resultado de uma divisão, tá? Do primeiro produto pelo segundo analisado, ou seja, esse aqui dividido por esse. Veja, se você pegar todos os números naturais, né, em formato de produto, lógico, em formato de produto, e dividir pelo produto dos números pares, então você vai cancelar todos os números pares que está aqui em cima, com os de baixo. O que sobra? Os números ímpares, que é exatamente isso aqui, multiplicado, tá? Então, era essa o grande truque aqui, tá? Bom, aí você pega esse resultado igual a essa fração, né, desse produto aqui analisado primeiro, dividido pelo segundo produto aqui que a gente analisou. O primeiro produto a gente sabe que é 2n fatorial, tá? Aqui faltou até colocar um parênteses, né? Porque senão você vai pensar que é 2 vezes n fatorial, e não é. Na verdade, é 2n fatorial, então aqui está faltando colocar um parênteses. Aqui eu coloquei, tá? Bom,
Aí, isso aqui de cima é igual a 2n fatorial, e o de baixo a gente viu que é 2 elevado a n, n fatorial. Ou seja, esse quociente, né, ou essa fração, representa esse produto, só que usando a notação de fatorial, tá? Acho que era bem complicadinho assim, mas se você tivesse observado isso aqui, você conseguiria fazer com toda tranquilidade. Bom, B. B é super fácil, né? Isso aqui é um produto de potências dos números naturais, potências de 2, né? E aí, pela propriedade de potenciação, se isso aqui é um produto, então a gente pode pegar esses produtos e colocar ele fora de um parênteses, né? E dentro do parênteses, o produto dos números, só que sem o expoente 2. Existe essa propriedade na potenciação. Bom, e aí esse cara de dentro aqui, você percebe que é n fatorial, tá? Você percebe que é n fatorial. Bom, e aí fica n fatorial elevado ao quadrado. Super simples esse, tá? Bom, aí esse problema aqui é exatamente aquele que eu tinha falado para vocês antes. A gente vai precisar daquele conceito, tá? Para provar. Qual conceito, né? Vai provar que esse, por exemplo, essa igualdade aqui, ó, esse aqui é um somatório, tá? Eu estou somando n frações igual a essa, tá? N frações igual a essa. Então, quando i é 1, a primeira fração é 1 sobre 1 mais 1 fatorial, ou seja, 1 sobre 2 fatorial. Aí vai somar com a próxima. Então, quando i é 2, vai ficar 2 sobre 2 mais 1, ou seja, 2 sobre 3 fatorial. E isso vai acontecendo até i se tornar n, que é o máximo, que está aqui em cima. Então, na verdade, você está somando n frações igual a essa. Tá? E essa soma vai dar exatamente 1 menos 1 sobre n mais 1 fatorial, por incrível que pareça. Tá? Então, vamos à demonstração aí. Bom, primeira coisa, a gente desenvolve, tá? Isso aqui, ó. Lógico, não vai desenvolver tudo, porque é muito, né? Então, quando i é 1, então vai ficar 1 sobre i mais 1 fatorial. No lugar do i, eu estou colocando o número 1, tá? Aí a próxima fração, vou colocar o 2. Então, 2 em cima, letra i. E aqui, como tem um i, então eu coloco 2 mais 1. Então, vai ficar 2 sobre 3 fatorial. E isso vai acontecendo. Aqui seria 3, 3 mais 1, então 4 fatorial. E vai acontecendo até chegar no último, que vai ser quando i é igual a n. Então, aqui em cima vai ficar n, e aqui vai ficar n mais 1 fatorial. Tá? Então, suponha que aqui, essa representação aqui, já são a soma de todas as frações desse somatório. Tá? Ou dessa série, se você quiser chamar também de série. Bom, aí, usando aquela propriedade que a gente provou lá atrás, eu posso transformar isso aqui numa diferença. Tá? Posso transformar isso aqui em uma diferença. Veja. Ó. 1 sobre 1 mais 1 fatorial pode ser 1 sobre 1 fatorial menos 1 sobre n mais 1 fatorial. Se n é 1, então vai ficar 1 mais 1 fatorial. Então vai ser 2 fatorial. Então essa diferença, ela veio da onde? Ela veio daqui, ó, dessa fração. Isso aqui é exatamente igual a essa diferença. A gente aprovou no exercício lá atrás. Agora, esse parênteses aqui, essa diferença, ela vem dessa segunda. Tá? Eu posso transformar essa segunda aqui nessa diferença. Tá? E assim sucessivamente você ia fazendo até a última. Então a última é representada por isso. Ó, 1 sobre n fatorial menos 1 sobre n mais 1 fatorial é igual a isso aqui. N sobre n mais 1 fatorial. É exatamente a propriedade que a gente provou anteriormente. Tá? Ok, entendi isso. O que você tem que notar agora? Ó, que quando você faz essa soma, esse cara aqui, ó, é simétrico com esse. Então vai se cancelar. Ó. Esse vai se cancelar com esse. Esse n 1 sobre 3 fatorial, ele vai se cancelar com o próximo aqui, que seria também 1 sobre 3 fatorial. E o penúltimo aqui, ó, ele também seria o simétrico desse daqui, tá?
Você pode até tentar fazer mais alguns aqui, mas você vai perceber exatamente isso, tá? Ó, elas vão se cancelar, tudinho, bonito, tá? Vão se cancelar, são muitas, mas é um padrão que acontece. Eles vão se cancelar tudo. O que que vai sobrar? Vai sobrar apenas a primeira fração e a última, tá? Então você acaba concluindo que isso aqui é 1, né? 1 sobre 1 fatorial é 1. E isso aqui é 1 sobre n mais 1 fatorial. Então você acaba de provar que esse somatório, essa série, é dada por 1 menos 1 sobre n mais 1 fatorial. Que é exatamente o que o exercício queria. Tá? Maravilha. Bom, aí mostre, né? Outra questão aqui de prova. Mostre que n1 sobre n fatorial mais, a gente provou para menos, agora está pedindo para mais 1 sobre n mais 1 fatorial é igual a n mais 2 n mais 1 fatorial, tá? Se aqui fosse menos, a gente provou que não tinha esse 2, né? Ficava somente o n aqui em cima. Mas o exercício está falando que agora com sinal de mais, você acrescenta 2 unidades aqui no numerador. É basicamente a mesma demonstração, você só vai trocar o sinal, tá? Então é a mesma coisa, ó. É a mesma ideia, só que você só troca esse sinal aqui. Ó, trocou esse sinal. Aí vai trocar esse sinal aqui também. Você vai ver lá na resolução. E aqui também, ó. E aqui é onde estava o grande diferencial, né? Se esse cara aqui é menos, então você cancelava esses dois números uns aqui e ia ficar apenas o n aqui. Foi isso que a gente fez. Mas como aqui é mais, então você vai somar e vai ficar 2. Então vai ficar n mais 2 sobre n mais 1 fatorial, que vai dar exatamente igual a isso aqui. E aí você prova essa igualdade, tá? É muito parecido com aquela, só o sinal mesmo que troca. Então não vou comentar muito, porque já fiz o comentário lá na outra. Bom, em 78, para fechar aí essas demonstrações, mostra que essa fração com notação fatorial é um quadrado perfeito. O que é um quadrado perfeito, né? Quadrado perfeito é um número elevado ao quadrado, né? Mas como aqui tá com letra, né? Tá com variável, tá? Então a gente vai chegar em alguma coisa, por exemplo, n mais 3 ao quadrado, né? Um quadrado da soma. Isso é um quadrado perfeito. É um produto notável, mas é um quadrado perfeito. A gente vai chegar em alguma coisa parecida com isso, tá? Vocês devem chegar em alguma coisa parecida com isso, tá? Quadrado perfeito é todo número que possui raiz exata também. Quais são os quadrados perfeitos? Bom, o 0, o 1, o 4, o 9, tá? O 25, o 16 também, o 25, o 36. Tá? É basicamente você pegar os números naturais e elevar ao quadrado, tá? Se você entender que os números naturais começam com 0, então 0 ao quadrado é 0, 1 elevado ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9. Então, assim, os números naturais elevados ao quadrado, o resultado disso são números quadrados perfeitos. Você gera o conjunto dos números quadrados perfeitos. Ou seja, todos esses caras possuem raiz exata, tá? E inteira. Importante. Bom, então vamos demonstrar isso. O que eu fiz aqui, né? Eu copiei de novo, tá? Isso aqui é uma fração, então eu posso abrir essa soma de cima em duas frações, tá? Ó, com denominadores iguais, é lógico. Ó, tá bom? Exatamente assim. Então aqui ficou n mais 2 fatorial sobre n mais 1 vezes n menos 1 fatorial. E a mesma coisa aqui, para essa outra parcela. É basicamente assim, se eu tivesse essa soma, como que eu somaria isso? Se eu tenho denominadores iguais, eu conservo o denominador e somo os numeradores. Tá? Eu só fiz o processo inverso. Ok. Fazendo isso, você percebe que isso aqui é 1. Ó, isso aqui é a mesma coisa. O número dividido por ele mesmo é 1. Tá? Ó, 1. Beleza. Então já sumiu com isso. Maravilha. E aí eu vou desenvolver esse n mais 2 fatorial. Tá? Vou desenvolver ele, ó. Ó, n mais 2 fatorial vezes n mais 1 fatorial vezes n menos 1 fatorial. Desenvolvendo isso aqui,
você percebe que você pode cancelar, simplificar n menos 1 fatorial com esse menos 1 aqui também, e esse mais 1 com esse mais 1. Ó, simplificou, o que que sobra? N mais 2 n mais 2 vezes n, que está aqui, fatorial foi embora, tá? E é isso, ó. Mais 1, que é esse 1 aqui. E aí você faz esse produto, n vezes n, n ao quadrado, n vezes 2 dá 2n, mais 1. E isso aqui é um trinômio quadrado perfeito, gerado por uma soma de quadrado, né? Uma soma de quadrado perfeito. E isso aqui é um quadrado perfeito, porque tem raiz exata. Se você extrair a raiz disso aqui, dá n mais 1 como raiz. Tá? Exatamente isso. Então, provou, tá? Isso aqui é um quadrado perfeito. Então, acabou a prova. E fechando a aula, gente. Aí acabou a bateria de exercício aí, apresentada no livro que a gente está seguindo, tá? Então, um abraço aí. Se inscrevam. Se gostaram, compartilhem conhecimento, tá? Usem aí nas suas demonstrações, nos seus estudos. Deixem comentários se vocês ficaram com dúvidas em algumas demonstrações. Aparentemente, algumas podem ser pesadas aí, tá? Mas a gente está aqui para ajudar. Então, um abraço, tá? Até a próxima aula.